A gente só não conseguiu abrir a primeira. Mas a aula a aula de hoje vocês conseguiram abrir, né? Sim, essa daí sim. Tá. Deixa eu só aqui mudar a tela. Eu vou colocar o artigo. Não, deixa isso aí. Conseguem ver a tela, os slides? Sim. Tá aparecendo, não tá para vocês? Tá sim. Tá, então tá bom. Se não tiver, vocês mandam no chat que aí eu vejo no celular. Então vamos lá. Começando a aula de hoje, nós vamos falar sobre a anamnese e o interrogatório complementar, tá? Compartilhar a tela da aula do celular, eu e a tela lá, porque senão não abre os dois juntos. Professora, tá sem som. Fala, irmã. Tá sem som, professora. Oi? Agora voltou, mas antes estava sem som. Tá sem som a apresentação, então eu vou deixar aberta assim o do celular. Fica fazendo barulho, não? Agora tá funcionando. Tá, mas eu não vou tá, deixar aberto tá o normal. celular e a tela para compartilhar no iPad. Tá bom. Se não funcionar, vocês levantam a mão, que aí eu paro. Tá? Então vamos Beleza. lá. No interrogatório complementar, o que acontece? A gente vai fazer a revisão de toda a sintomatologia da cabeça e pescoço. Porque, às vezes, o paciente vai ao médico por uma queixa, mas ele tem outros problemas associados, outros sintomas, que ele não menciona durante a consulta, certo? Então, no interrogatório complementar, a gente vai fazer uma revisão geral de todos os sistemas para que, se tiver algum outro sintoma associado, a gente possa, a partir daquela história, chegar a uma conclusão e direcionar o tratamento para aquela sintomatologia referida. Então, ele é um complemento da história da doença atual. Então, na história da doença atual, eu vou questionar o paciente. O que motivou o senhor a vir para o hospital? Por que o senhor veio para o hospital? Ah, eu vim para o hospital, doutora, porque eu estou com a dor no peito. Então, a queixa principal do paciente é a dor no peito, tá? Aí você vai destrinchar na história da doença atual como é a dor no peito. Se é uma dor no peito, em que local, se é na região do pré-córtex, se é uma dor irradiada por membro, se é uma dor tipo queimação, se é uma dor tipo pontada, se ela melhora com alguma medicação, se ela piora com alguma medicação, tá? Quais são os fatores de melhora e os fatores de piora, a duração da dor, o início, a frequência, tudo isso a gente vai detalhar na história da doença atual. Eu concluí a história da doença atual, eu vou passar para o interrogatório complementar, começando da cabeça até os pés. Se o paciente tem cefaleia, se o paciente tem tontura, se o paciente tem zumbido, se o paciente tem dor torácica, se tem alguma dor na região cervical, que é o que a gente vai destrinchar hoje, tá? Lembrando sempre que a gente lembra das etapas. Tem identificação, queixa principal, onde o único local onde a gente vai usar os termos que o paciente utiliza é na queixa principal. Você pode usar os termos leigos e no restante, na história da doença atual, no interrogatório complementar, nós precisamos utilizar os termos médicos, que é o que vocês vão se acostumar daqui para frente, tá? Qual é o objetivo do interrogatório complementar? Ele permite ao médico levantar possibilidades e reconhecer enfermidades que não guardam relação com o quadro sintomatológico. Por exemplo, eu posso ter um paciente que foi para o hospital porque teve uma queda, tá? Queda da própria altura, e no interrogatório complementar eu vou investigar, ele pode ter uma baixa acuidade visual. Não foi diretamente a causa que motivou ele ao médico, a baixa acuidade visual, mas pode ser um sintoma correlato que pode ter precipitado a queda e que depois eu vou ter que tratar. Se é um idoso que tem uma catarata, eu vou ter que encaminhá-lo depois de resolver o problema da queda para corrigir aquele déficit visual, assim, de evitar um novo evento no futuro, tá? Então, como tudo na medicina,
a gente tenta fazer uma sistematização do interrogatório complementar, porque no momento que eu sistematizo, eu evito esquecer algum questionamento que eu deva fazer. Se vocês verem na aviação, um acidente aéreo, para evitar, eles têm um checklist, e você é obrigado a checar todo o checklist, para evitar você esquecer, checar se o freio está funcionando, checar se as asas estão ok, checar se tem gasolina, você faz isso rotineiramente. E a gente também sistematiza e segue esse passo a passo, segue um roteiro, para evitar esquecer, especialmente no início, que vocês não estão acostumados com todos esses termos. Então, no começo, eu peço sempre para vocês fazerem, vamos fazer interrogatório sintomatológico, destrinchem todos os sintomas, até para que vocês se acostumem com os termos médicos, passem a conhecê-los e tornar-se mais fácil, para depois, quando vocês estiverem mais maduros, mais treinados, vai ficar automático para vocês, cada um desses termos. Então, a gente sistematiza sintomas gerais, febre, cefaleia, perda de peso, vai para a cabeça e pescoço, tontura, zumbido, algum abaulamento cervical, tumoração cervical, tórax, se tem dispneia, se tem algum abaulamento na parede torácica, se tem alguma alteração do formato da parede torácica, tá? Vai descendo para o abdômen, tem dor abdominal, perda de peso, alteração do funcionamento intestinal, sistema geniturinário, se tem alteração para fazer a diurese, se tem poliúria, se está indo várias vezes ao banheiro, se tem polaciúria, se tem poliúria com aumento do volume urinário. A gente pergunta para o paciente como é que está a diurese, como é que está o xixi, né? Se a gente perguntar para o paciente como é que está a diurese, ele não vai saber. Então, a nossa consulta, a gente precisa adaptar os termos médicos, tá? Para o linguajar na hora da consulta, para que o paciente compreenda. Se eu chegar para o paciente, a senhora tem diurese, ele não vai entender. Então, você tem que perguntar. A senhora fez xixi? Está fazendo? Como é que está o xixi? Está vermelho? O xixi está claro? Tem alguma secreção? Está com mau cheiro? Aí, na hora de você transcrever, você transcreve com os termos médicos. Por exemplo, assim, não, doutora, meu xixi está avermelhado. O xixi avermelhado pode ser sangue na urina. Então, a gente fala hematúria, tá? Sistema hemolinfopoético, perguntar se tem linfonodos, se tem linfonodos aumentados de tamanho, se tem algum gânglio, se teve febre. O sistema endócrino, como é que está a tolerância ao frio, como é que está a tolerância ao calor. Alguns distúrbios da tireoide, por exemplo, o hipotireoidismo, se caracteriza por uma paciente fala que está com a falta de coragem e o que chama a atenção é que ele fica com a hipersensibilidade ao frio, tá? E do mesmo jeito o contrário, quando eu tenho um hipertireoidismo, o paciente vai ficar com uma intolerância ao calor, fica com irritabilidade, é o contrário, no hiperfuncionamento da tireoide. Em relação ao sistema metabólico, também a gente vai questionar como é que está a diurese, se teve alguma alteração coluna vertebral, se tem dores articulares, se teve alguma hiperemia, que é vermelhidão nas articulações, se tem alguma dificuldade, alguma limitação para executar algum movimento. Sistema nervoso, a gente questiona sempre se o paciente, como é que está o sistema nervoso, está consciente, está orientado. Como é que eu pesquiso isso, professor? É simples. Na hora que você já começa a entrevistar o paciente, você pergunta o nome, se ele sabe o nome, você pergunta a idade, você pergunta se ele conhece as pessoas que estão ao redor dele, que dia é hoje, aonde ele está. Dessa forma, ele já consegue, se ele está orientado no tempo, se ele sabe que dia hoje é dia 15 de janeiro, que ele está em Teresina, que ele está no hospital, a gente percebe que ele está consciente, orientado em tempo e espaço. É muito comum no paciente idoso, às vezes a gente vê paciente com demência, eles começam a ter uma desorientação, especialmente tempo espacial. E é comum também no idoso que se interna, pela mudança do ambiente domiciliar, passar por períodos em que eles ficam desorientados em tempo e espaço. O exame psíquico é avaliar as condições emocionais do paciente também é importante, porque a gente tem que fornecer o atendimento completo, identificar se o paciente está com alguma depressão, com alguma ansiedade, para poder tratar melhor esses sintomas. Então, assim, aqui nos sintomas gerais,
São os primeiros sintomas que a gente vai perguntar. Começou a anamnese, fez a história da doença atual, vamos questionar. Teve febre? Se teve febre, vocês têm que questionar. Temperatura. Qual foi a temperatura que teve? Não, foi febre, doutora, foi febre de 38 graus. Não, doutor, foi aquela febre, eu achei que eu estava quente, mas eu não medi a temperatura, né? Então, assim, febre não aferida, tá? Se teve febre não aferida, se ele não sabe, não mediu com o termômetro, você bota paciente, refere febre não aferida. O paciente refere febre de 39 graus, você pergunta, foi associada a calafrios? Geralmente, febre com calafrios está associada a um quadro de bacteremia, um quadro mais grave. Então, a senhora teve calafrio, ficou se batendo assim junto com a febre? Fiquei. Então, geralmente, são febres mais altas, infecções bacterianas mais severas, que a gente vê esse padrão de febre. Teve emagrecimento? Sim. Você pergunta, quanto é que a senhora está pesando? Ah, eu estou pesando 50 quilos, mas eu pesava 60 quilos. É importante a gente saber quantos por cento de perda de peso teve? Sim. Por quê? Existem algumas síndromes clínicas na medicina, por exemplo, a síndrome consumptiva, que acontece quando a gente tem uma perda de peso maior do que 10% nos últimos 6 meses. Então, se o paciente chega na consulta, doutora, eu estou vindo aqui porque eu estou fraco, eu estou perdendo peso, você questiona de 60 quilos, ele foi para 50 quilos em 6 meses, isso entra no diagnóstico sindrômico de síndrome consumptiva. A síndrome consumptiva é qualquer condição clínica que tem uma perda de peso acima de 10% em 6 meses. E existem algumas patologias na medicina que causam síndrome consumptiva. Uma gripe, você não perde 10% do peso em 6 meses. Mas câncer, neoplasias, a gente tem que pensar no nosso meio. Tuberculose é uma causa importante, tá? De responsável por síndrome consumptiva. E infecção pelo vírus HIV. Então, sempre que vocês atenderem um paciente no pronto-socorro, né, na UBS, no consultório, que ele relatar que teve uma perda de peso acentuada, mais do que 10% do peso nos últimos 6 meses, já pensa, pode ser câncer, eu vou rastrear, pode ser HIV, vou pedir sorologias, pode ser tuberculose, estiver tendo febre, tosse, perda de peso, certo? A dinamia, a famosa astenia, aquela falta de coragem. O paciente vai falar para o doutor, eu estou sem coragem. Vocês não vão escrever lá no interrogatório, o paciente está sem coragem. Vocês vão falar que o paciente refere à astenia ou à dinamia, tá? Se teve calafrio, se teve sudorese. Essa é a sintomatologia geral. Ainda na relação da pele, questionar se teve alguma lesão de pele, como é que está a pele. Tem mudança da pigmentação da pele? Sim. Tem paciente, às vezes, que tem uma síndrome da secreção inapropriada do hormônio ACTH, tá? Síndrome de Cushing, tá? Do cortisol. Às vezes é paraneoplasia, às vezes é induzida por medicamento, que o paciente pode ter uma mudança da coloração da pele, ele fica mais hiperpigmentado. No Cushing também podem surgir várias lesões acneiformes, existe uma hiperprodução do hormônio adrenocorticotrófico, dependendo da etiologia. Cortisol se eleva e o paciente começa a ter muitas estrias e acne no rosto. Se o paciente tem palidez cutânea mucosa, perguntar se tem lesões de pele, furuncos, que são processos infecciosos, se a pele está amarelada, se tem cianose, que traduz a má perfusão periférica, se tem prurido. Ainda na cabeça, questionar se tem dor de cabeça. Então, na hora de escrever, tem dor de cabeça? O termo técnico é que vocês vão usar cefaleia. Tem tonturas ou vertigem, teve síncope, que é a perda da consciência, que aí já abre um leque diferente. Se o paciente vem para o pronto-socorro reclamando para vocês que teve um desmaio, ele geralmente, doutor, eu vim aqui porque eu tive um desmaio. Aí entra no diagnóstico sindrômico de síncope, que é aqueles queda com perda da consciência. Aí, se ele já chega com essa queixa para vocês, eu já vou pensar como diagnóstico sindrômico. Pode ter sido uma síncope sindrômico, pode ser um distúrbio metabólico, pode ser uma hipoglicemia. Então, checar se está usando alguma droga, se é diabético, se está usando insulina, que pode ser a causa. Em pacientes idosos, lembrar sempre do AVC como a causa de perda da consciência, de síncope. AVC. Um infarto também, ele pode ter um infarto, ter um baixo débito cardíaco e por isso ter uma síncope, certo? Então, infarto, AVC,
hipoglicemia e arritmias cardíacas. Então, o leque já se restringe de acordo com a queixa, a gente já vai pensando nos diagnósticos diferenciais. Então, aqui nesse gráfico, vocês vão ver na primeira figura da esquerda, onde vocês podem observar, a gente vê uma lesão furunculosa, tá? Isso é um furúnculo, é um processo infeccioso, vocês já estudaram na microbiologia, geralmente ocasionado por uma bactéria, ou Streptococcus, ou Staphylococcus. Então, vocês veem uma lesão de base eritematosa, essa hiperemia, com um halozinho de secreção purulenta no meio. Então, tem uma base eritematosa avermelhada. Então, essa hiperemia da pele, a gente chama de... Essa vermelhidão na pele, a gente descreve como uma lesão hiperemiada, com base amarelada, com secreção purulenta, tá? É assim que a gente descreve. Você coloca a localização, se é na perna, se é no braço, aonde é que está a lesão. Na figura de cima à direita, a gente mostra duas mãos, comparando uma com a outra, né? Então, a mão da esquerda, normal, e a mão da direita com a palidez cutâneo-mucosa. Toda vez que tiver no exame físico uma palidez cutâneo-mucosa, a gente vai graduar o grau da palidez cutâneo-mucosa. Então, a gente sempre compara com a mão do observador, que somos nós médicos, e você gradua de 1 a 4 cruzes. Aí, nesse caso, é uma anemia severa, o que dá palidez cutâneo-mucosa é um quadro de anemia, que pode ser alguma coisa aguda, se for um sangramento, pode ser alguma coisa crônica, por exemplo, se eu tiver um tumor do intestino, com uma perda crônica de sangue pelo trato digestivo, eu vou ter anemia e palidez cutâneo-mucosa, tá? Então, o paciente está pálido, questionar. Teve sangramento agudo, tá tendo sangramento pelas fezes, tá tendo sangramento pela urina, questionar sempre qual o aspecto das evacuações, como é que eu sei, professora, que tem sangue nas fezes? Se é um sangramento digestivo baixo, vai ter sangue vivo nas fezes. Se for um sangramento alto, acima do ângulo de trás, o sangue já vai chegar digerido no final do intestino, então a gente vai ter aquelas fezes em aspecto de borra de café, que é a melena, tá? Na figura de baixo, da esquerda, vocês veem esse pé com uma cianose, um pé que está com a perfusão tecidual ruim e os dedos cianóticos são esses dedos arroxeados. Você vê isso daí no paciente que tem uma sepse grave, uma infecção bacteriana sistêmica grave, onde tem uma má perfusão tecidual e você vê cianose generalizada. Mas se vocês observarem o paciente como todo, se ele tiver uma cianose localizada, por exemplo, só no pé, o restante dos membros, mãos, pé esquerdo normais, a gente vai pensar no quadro de obstrução arterial localizada, doença vascular, doença arterial, aterosclerótica vascular periférica, tá? Aí do lado direito, na figurazinha da direita, vocês estão observando um olho, né, de um paciente. Se vocês olharem a esclera, aqui, quando vocês forem observar, puxa a esclera para observar melhor. É um paciente com icterícia. Icterícia é essa pele amarelada. A gente também faz a graduação do exame físico. Se a icterícia é uma cruz, até 4 cruzes. Nesse caso, é um paciente que está bastante ictérico, uma icterícia 4 cruzes em 4, certo? O que dá icterícia? Pode ser desde um quadro de uma anemia hemolítica, até uma hepatite viral, até um tumor nas vias biliares. Então, o quadro de icterícia, ele é um diagnóstico sindrômico, e o diferencial vai desde anemia hemolítica, hepatite viral, hepatite por droga, tumor. Aí o leque é diferente, você vai conseguir definir colhendo a história, tá? Se é um paciente que diz para você, doutora, eu sempre fui saudável, nunca tive nada, tomei uns remédios e depois desses remédios eu fiquei amarela. Existem alguns medicamentos na medicina que são hepatotóxicos, que podem causar hepatite. O mais comum e que temos fácil acesso é o paracetamol, o famoso Tilenol. É tanto que o Tilenol existe uma dose de restrição, a gente não pode tomar mais do que 4 gramas por dia, porque ele é dose dependente, a reação pode ser dose dependente. Se você tomar acima de 4 gramas, mais do que isso no dia, você pode desenvolver hepatite. E tem gente que tem uma reação que a gente chama de idiosincrasia. Tem gente que mesmo com doses baixas
podem fazer hepatites, tá? Existem as hepatites autoimunes também, e o que vai te ajudar a guiar no diagnóstico é você coletar a história. Hepatite autoimune, geralmente, a mesma icterícia, mas a gente vê, não tem relato de exposição a drogas, a gente vê em pacientes mais jovens, pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, são pacientes que têm maior risco, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo certo, professora. Oi? Tudo certo, professora. Joia, vamos continuando. Qualquer coisa, vocês levantem a mão para eu poder parar, porque eu não estou conseguindo escutar vocês direito. Continuando no interrogatório complementar. Olhos. Questionar sempre. Às vezes, é um idoso que nunca andou no médico, tá? É um idoso que não escuta, que não enxerga, e às vezes ele motivou ele na consulta por um outro motivo, por uma dor na perna, é a oportunidade de você checar como está a visão, como é que está a audição. A gente já sabe que o indivíduo idoso que tem uma baixa acuidade visual e que tem uma perda progressiva da audição que não é corrigida, ele tem o maior risco de ter depressão e quadros demenciais. E também o isolamento social, porque ele não escuta, ele não vê, ele termina se isolando em relação à comunidade que ele vive, isso aumenta o risco dele desenvolver depressão. Então, a gente precisa tratar esses sintomas. Então, checar, tá enxergando direito, consegue ver. Diplopia é quando a gente vê visão dupla, comum em pacientes que têm tumores na região occipital, né, no lobo occipital. Checar se tem inflamações, hiperemia na conjuntiva, se está enxergando direito, se tem escotomas, é como no paciente que tem glaucoma, a gente observar que eles desenvolvem eles veem moscas volantes, que é o que a gente chama de escotomas visuais. Você pergunta, como é que a senhora está enxergando? Está vendo borrado? Está vendo alguma coisa? Fala, doutora, eu vejo umas moscas voando, uns pontos pretos. Isso é um sintoma de paciente que pode estar em iminente risco de descolamento de retina, comum em pacientes que têm alto grau de miopia. Então, o paciente que usa óculos, tem alto grau de miopia e começa a ver moscas volantes, tem que pensar em descolamento de retina. E o tratamento tem que ser imediato, ou sob o risco de ter perda da acuidade visual. Exoftalmia, eu vou mostrar para vocês, acontece também nos pacientes que têm hipertireoidismo. No hipertireoidismo é uma hiperfunção da glândula tireoide, em que acontece um aumento da produção dos hormônios TSH e T4 livre, e um dos achados no exame físico é a propulsão, que a gente chama de proptose, dos olhos. Vou mostrar uma foto para vocês. Então, vê se está escutando, se está ouvindo algum zumbido, se tem corrimento no ouvido. Se tem corrimento, questione qual é o aspecto do corrimento. Tem secreção no ouvido? Então, se o paciente refere, o nome de secreção no ouvido é otorreia. E aí você vai descrever, é sanguinolenta, é purulenta, é só a água? Não, doutora, é só uma otorreia, é só saída de secreção do ouvido, mas só a aguinha clarinha, otorreia hialina. Ou não, doutora, é pus, então otorreia purulenta. Se tem dor no ouvido direito ou no ouvido esquerdo, sempre localizar os sintomas. E escrever no prontuário, se é uma dor no ouvido direito, a dor no ouvido a gente pode chamar também de otalgia. A otalgia direita, otalgia esquerda. No nariz, se tem algum corrimento nasal, se tem secreção nasal, qual é a cor da secreção? É amarela, é amarronzada, tem mau cheiro, se o nariz está obstruído. Se tem quadro, agora que a gente está vivendo, né, um pequeno surto de Covid. Então, questionar, tem gripe, todo paciente, às vezes, ele vai para a consulta por um outro motivo, mas, atualmente, por exemplo, eu que sou oncologista, quando eu atendo o paciente, eu tenho que identificar, ele vai para a consulta para liberar a quimioterapia, mas eu tenho que questionar se teve algum quadro gripal, está escorrendo o nariz, está espirrando, né, que a síndrome gripal se manifesta febre, dor no corpo, espirros, rinorreia, nariz escorrendo, só aquela rinorreia hialina, quando é só a aguinha, a gente fala rinorreia hialina, tá? Porque síndrome gripal, a gente posterga cirurgia letiva, a gente posterga quimioterapia, a gente tem que perguntar isso aí também na nossa história, tá? Se o paciente vai fazer uma cirurgia letiva, se ele tá gripado, a gente remarca a consulta, remarca o procedimento. A boca, é importante a gente ver a boca? Sim, é extremamente importante ver o estado de conservação dos dentes, a gengiva. Por quê?
especialmente nos pacientes que são etilistas, a gente sabe que os dentes em mau estado de conservação são fatores de risco para o paciente desenvolver pneumonia aspirativa. Então, o paciente é alcoólatra, é etilista, tem dentes em mau estado de conservação, a flora bacteriana dele fica tão alterada, esses pacientes às vezes fazem momentos de redução do nível de consciência por conta da libação alcoólica, e eles podem fazer pneumonias aspirativas e abscesso pulmonar. Então, é fator de risco. Tem que olhar como é que tá os dentes do paciente, tá? E se tiver em mau estado de conservação, tiver abscesso dentário, encaminhar para o tratamento dentário. Garganta, questionar se a voz está normal, se tem alguma ferida na boca. Pescoço, onde fica a tireoide, aqui nessa região anterior, a cartilagem, né, tireoide. Como é que tá a cartilagem cricoide, checar o tamanho, se tem alguma nodulação, se tem alguma obstrução. Aqui a gente vê 3 imagens, tá? Na imagem da esquerda, vocês vão se lembrar do Homer Simpson. Vocês verem, isso aí é o que a gente chama de exoftalmia. É uma proptose, parece que os olhos vão saltar. Típico do paciente que tem hipertireoidismo. Você, às vezes, pode observar, menos frequentemente, uma exoftalmia unilateral. Quando isso acontecer, aí o leque de diagnósticos diferenciais é diferente. Se você observar uma proptose unilateral, especialmente em criança, você vai pensar em rabdomiosarcoma, na órbita, você pode pensar numa malformação arteriovenosa, existem aneurismas, fístulas arteriovenosas que retroorbitária que empurram o olho para frente, tá? Agora, quando você vê a exoftalmia bilateral, pensar em hipertireoidismo e dosar os hormônios da tireoide, TSH, o T4, palpar a tireoide, pedir ultrassom da tireoide, que é o principal diagnóstico diferencial. Aqui nessa segunda imagem, vocês observam, debaixo do quadro da exoftalmia, ulcerações na cavidade oral. Então, ulcerações no lábio pode ser, aí você vê uma lesão de base eritematosa, tá? Base eritematosa, uma perda da mucosa, né, nesse local, então uma úlcera mucosa. Pode ser viral, herpes vírus, citomegalovírus, cândida, infecção por fungo pode causar isso daí. Existem algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, a síndrome de BC, é uma doença reumatológica que acomete as articulações e que também é associada às dores articulares, ao quadro de artrite, o paciente pode mostrar essas ulcerações em cavidade oral recorrentes, certo? E o da direita, lá em cima, vocês estão vendo saindo sangue do nariz, é uma epistaxe, tá? A epistaxe, na maioria das vezes, decorre de alguma lesãozinha vascular pequena, junto com o tempo mais seco. Alguns pacientes têm epistaxe recorrente, desvio de septo, mas pode ser também um sinal de um tumor maligno, mas a evolução é diferente. Se um tumor maligno, existe um carcinoma da nasofaringe, que às vezes a principal manifestação é epistaxes recorrentes, mas o paciente vai ter cefaleia, perda de peso, tumorações no gânglio do pescoço. Causa mais comum mesmo de epistaxe é desvio de septo e pequenos vasinhos que se rompem e que sangram. A maioria é só isso, certo? Passando para o tórax, parede torácica. Veio questionar, tem dor no peito? Tem dor torácica? É dor torácica à direita? É dor torácica à esquerda? Tem alguma malformação da parede do tórax? Tem falta de ar? Quando o paciente referir que tem falta de ar, é dispneia. Aí você vai graduar dispneia aos pequenos esforços. Como é que é o dispneia em pequenos esforços? Para comer, para pentear o cabelo, para falar. Dispneia em repouso. Doutor, eu estou em repouso, eu tenho falta de ar. Para eu falar, eu tenho falta de ar. É um quadro mais grave do que um paciente que chega para vocês referindo que só tem dispneia quando caminha 2, 3 quadras do quarteirão, tá? É uma dispneia aí já aos grandes esforços. Aos moderados esforços, aquele paciente, doutora, eu vou andar uma quadra, eu já tenho falta de ar, para tomar um banho, já saio cansada, é dispneia aos moderados esforços. Questionar sempre também mamas. Por que a gente pergunta? Às vezes acontece a gente receber pacientes idosas
que mora no interior, que tem uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, que tem lesões na mama, nunca fizeram rastreamento. A gente recomenda o rastreamento para câncer de mama em todas as mulheres a partir dos 40 anos, tá? Mas tem mulheres que por vergonha, por medo, escondem isso até da família. Eu já recebi paciente com lesão na mama de 5 anos, idosa, que escondia da família porque tinha vergonha e não queria mostrar para ninguém. No médico, ninguém perguntou, ela tinha vergonha, ia para resolver outras coisas no médico e foi passando. Então, perguntar como é que tá a mama, o exame da mama tá em dia, né? Se a paciente tiver no período de fazer o rastreamento, que é acima dos 40 anos, tem alguma dor, alguma nodulação, alguma descarga papilar, é secreção que sai pelo mamilo. Se é uma descarga papilar hemorrágica, não é para sair secreção pelo peito, exceto na gestação, que é para sair leite no puerpério, que a mulher vai ter leite, né, galactorreia, tirando isso não é para ter. E se você tem uma descarga papilar, saída de secreção pelo bico do peito, sanguinolenta, investigar câncer de mama também, tá? Então, aqui a gente vê nessas 3 imagens, na imagem superior à esquerda, a gente observa um carcinoma inflamatório da mama, que é o que a gente chama em francês pele peau d'orange. Peau d'orange, a pele em casca de laranja. Se vocês observarem com atenção, parece aqueles furinhozinhos da casca de laranja. Isso aí é um sinal de câncer. À direita também, quando você comprime o mamilo, sai essa secreção sanguinolenta, que é uma descarga papilar hemorrágica, também um outro sinal indireto de câncer. E embaixo, a gente vê também aquele peito de pombo, tá? O pectus escavato, uma escavação. Tem um peito de pombo, que é o peito, assim, peito de quilha, comum em pacientes que têm malformações cardíacas, pacientes com raquitismo, e o pectus escavato, né? Que parece que está escavado, tem um buraco. Assim, se vocês observarem nessa foto de baixo. Também pode acontecer em pacientes com cardiopatias congênitas. Isso é uma deformidade da parede torácica. Isso não é normal. Quando isso acontecer, você vai investigar trauma de parede torácica, raquitismo, se for criança, adulto, jovem, pesquisar cardiopatia congênita, pedir um exame do coração para poder investigar, certo? Ainda no tórax, então eu vou perguntar se tem dor torácica, se tem dor torácica, qual é o padrão de dor? É uma dor tipo pontada? É uma dor que só dói quando respira? É comum nos pacientes que têm pneumonia ter uma dor torácica do lado acometido. Se é uma pneumonia direita, eu vou ter uma dor torácica ventilatório dependente. Tem tosse? É uma tosse, você pergunta para o paciente, é uma tosse seca ou aquela tosse com catarro? Não, doutora, é uma tosse com catarro. Aí você questiona. Como está o catarro? É amarelo? Tem sangue? Tá com mau cheiro? É amarronzado? Não, é uma tosse com catarro amarelado, tipo da pneumonia. Na pneumonia, eu vou ter uma dor torácica, se for uma pneumonia direita, do lado direito, ventilatório dependente, quando eu respiro, eu sinto mais dor, e acompanhada de febre, tosse com expectoração amarelada. Hemoptise é quando eu tenho aquela tosse com sangue, que sai aquela secreção sanguinolenta. Eu posso ter hemoptise por tuberculose, eu posso ter hemoptise por tumores, tá? Por tumores pulmonares, eu posso ter hemoptise por uma malformação venosa, tá? Malformação arteriovenosa. A vômica a gente observa nos pacientes com abscessos pulmonares, ele tem uma tosse exacerbada e no final tem aquela baba com mau cheiro, né? A vômica. E os sibilos, a gente observa tipicamente os sibilos, é o piado do peito, que o paciente chama. Às vezes a gente costuma observar muitos sibilos no paciente asmático. Ele vai chegar para você dizendo que o peito está piando como se fosse um monte de gatinhos, é o famoso sibilo. E a cornagem, eu vou reproduzir para vocês, quando a gente tem uma obstrução de vias aéreas por tumor, por corpo estranho, você tem uma obstrução geralmente alta, você vai tipo esse ruído. E o paciente tem dificuldade para respirar, usa a musculatura acessória e tem esse por obstrução da passagem do ar, chamada cornagem. Tá? No diafragma mediastino, o diafragma, todo mundo lembra que é aquele músculo que auxilia na respiração. Se você tiver um abscesso subfrênico, um abscesso no diafragma, abaixo do diafragma, você vai ter uma das manifestações é dor ao respirar, soluços e dispneia. Tá? E a tosse e expectoração também, se você tiver uma mediastinite, também, a mediastinite é um processo infeccioso no mediastino, que vai se manifestar também como tosse, expectoração purulenta. Tá? Passando ainda dentro do tórax, a gente lembra que ainda temos o coração e os grandes vasos, que ficam dentro do tórax.
O coração, no tórax, se eu tiver dor, pode ser relacionado ao pulmão, mas pode ser uma dor relacionada também ao coração. Então, tem dor torácica, qual é o padrão típico de dor da dor torácica do coração? É uma dor tipo aperto. O paciente reclama que é uma dor, parece que está apertando o peito na região do precórdio. E geralmente ele refere a uma dor na região do precórdio ou reto external, que pode se irradiar para o membro superior esquerdo. Lembrando também que o paciente pode manifestar, se tiver alguma arritmia, palpitações. E nos quadros de insuficiência cardíaca congestiva, a sintomatologia pode ter dispneia. Dispneias grandes, moderados ou pequenos esforços, tá? Síncope também pode ser uma manifestação de uma patologia cardíaca. Se eu tiver uma arritmia cardíaca, eu vou ter um batimento cardíaco insuficiente, vai ter um baixo débito cardíaco e o paciente vai desmaiar, tá? E se o paciente desmaiar, tiver um baixo débito, vai ter cianose de extremidades. A outra sintomatologia que a gente observa no paciente cardiopata é o edema de membros inferiores. Todo mundo lembra que o coração direito vai bombear o sangue para ir para o pulmão e do pulmão vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai para o resto do corpo. Se o coração direito não consegue bombear o sangue para o pulmão, vai aumentar a pressão no átrio direito, aumenta a pressão na veia cava e, por consequente, o paciente pode ter hepatomegalia e edema de membros inferiores por uma má circulação tecidual, tá? Se o paciente não tem uma boa perfusão periférica, se não chega sangue para os músculos, o que vai acontecer? Eu vou ter astenia. O paciente não vai ter coragem para fazer nada. O músculo não está bem perfundido, ele não consegue fazer atividade física. A posição de cócoras, também a gente observa nos pacientes que têm cardiopatias congênitas, cianóticas. As crianças que têm cardiopatias congênitas complexas, às vezes elas adotam essa posição de cócoras como um mecanismo de diminuir a sobrecarga cardíaca, diminuir o retorno venoso para melhorar a congestão pulmonar. Então, você vai ver aquela criança, se você estiver no hospital infantil, que fica de cócora, deve ter alguma cardiopatia congênita associada, tá? No tórax, ainda vocês se recordam que temos o esôfago, né? Que é um dos órgãos envolvidos na digestão, certo? O esôfago, ele tem uma porção cervical e uma porção torácica, uma porçãozinha abdominal. Então, qualquer obstrução no esôfago, em algum desses níveis, o paciente vai ter a queixa de disfagia. Disfagia é uma dificuldade para engolir os alimentos, que pode ser uma disfagia desde para alimentos sólidos até alimentos líquidos. E essa disfagia geralmente começa como? Geralmente o paciente vai começar manifestando uma disfagia inicialmente para alimentos líquidos, que é progressiva para alimentos sólidos. Você tem que descrever, né? Também como... E a odinofagia é uma dor à deglutição. Se você tiver uma úlcera no esôfago, você pode ter dor de deglutição. Se tiver alguma lesão ulcerada por infecção também, você vai ter odinofagia. Candidíase, a gente tem candidíase esofagiana, os pacientes imunossuprimidos, especialmente os pacientes HIV positivos, eles fazem uma imunossupressão, podem ter candidíase e a manifestação é odinofagia. Pirose é a famosa queimação. Os pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, existe uma diminuição da pressão do esfíncter esofagiano inferior e o ácido fica refluindo. Então, o paciente vai ter uma sensação de queimação retroexternal, que é a regurgitação, que geralmente piora após a alimentação também. E pode vir com outros sintomas, soluço, eructação, que é o famoso arroto. O quadro de hematêmese, a gente costuma observar também, especialmente dos pacientes que têm cirrose hepática. Peraí, só um minuto. Peraí, Sara, pode falar. Diga. Professora, a senhora pode repetir só o que é essa eructação? Tá. A eructação, Sara, é o famoso arroto, tá? Para não falar arroto, você fala assim, doutora, eu estou toda hora arrotando. É a eructação. A gente costuma observar, Sara, as eructações nos pacientes que têm alguma intolerância alimentar, nos pacientes que têm um quadro de dispepsia. Eles falam, doutora, eu comi uma coisa, fiquei com aquela sensação de que eu estou cheio, que é a sensação de plenitude pós-prandial, e fico toda hora arrotando. Para você não escrever na sua história, Sara, arroto, o nome do arroto, o nome científico do arroto é eructação, certo? Tá certo. Obrigada, professora. Pronto. Então, vamos lá. E a hematêmese é um quadro mais grave, tá? Se o paciente chegar para vocês, aonde vocês estiverem trabalhando, e disser, doutora, eu tô vindo aqui porque eu tô amarelo e tô vomitando sangue. É um quadro grave,
o paciente precisa ser internado. Vômitos com sangue, a gente observa geralmente em algumas situações. Quando eu tenho varizes no esôfago, que geralmente varizes no esôfago acontecem em pacientes cirróticos que têm hipertensão portal. Então, geralmente, aquele paciente que tem histórico de abuso de álcool, é aquele paciente que tem histórico de hepatite também, hepatite B ou hepatite C, que são hepatites virais, que podem levar a um quadro de cirrose, tá? E a manifestação, às vezes, desses pacientes, eles demoram a buscar auxílio médico, às vezes a primeira sintomatologia é um quadro de hematêmese, que é o vômito com sangue, tá? É um quadro grave, tem pacientes que acontece a exsanguinação, que vomita a volemia toda em menos de 5 minutos, você tem que internar, deixar o paciente em jejum, colocar o protetor gástrico e levar para endoscopia de urgência, porque a endoscopia vai ser tanto diagnóstico, eu vou saber se é uma varizes, vou ver se é um tumor, é comum também hoje a gente vê menos, mas antigamente, que o pessoal fazia uso abusivo de anti-inflamatórios não hormonais, de clofenaco, Voltaren, e que não tínhamos aqueles protetores gástricos, eles faziam úlceras associadas ao uso abusivo de anti-inflamatório não hormonal. Então, se você vê alguém com hematêmese, na história, pergunta se bebe, pergunta se tem histórico de hepatite por vírus B, usa droga, se já precisou tomar sangue. Na década antes de 80, as transfusões sanguíneas não eram tão seguras como são hoje. Então, existem relatos de pessoas que se contaminaram com hepatite B, hepatite C, hemofílicos também, há muito tempo atrás, quando as transfusões não eram tão seguras. Hoje não. Hoje o sistema de banco de sangue, o sistema de controle é muito raro acontecer contaminação durante a transfusão. Porque o sistema é rigoroso, os equipamentos são mais sensíveis, mas se você pegar alguém que tomou transfusão antes da década de 80, existe risco, tá? E checar na história se o paciente não faz uso abusivo de anti-inflamatório não hormonal. É comum a gente pegar pacientes que têm histórico, idosos, que têm quadros articulares, artrite, artrose, muita dor articular e se automedica com anti-inflamatório não hormonal e podem ter esse quadro de hematêmese. Então, tem que orientar, suspender internação para investigação com urgência, que é um quadro grave, tá? Ainda no abdômen, questionar se tem alguma dor abdominal, qual a localização, se tem alguma tumoração, algum abaulamento, se tem náuseas, se tem vômitos, dispepsia, qualquer condição clínica, desconforto no andar superior do abdômen, que está associado geralmente a alguma intolerância alimentar, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, a gente observa nesses quadros. Doença do refluxo também, que pode causar esses sintomas. Ainda no abdômen, queixas do intestino delgado. Se eu tiver alguma lesão no delgado, eu posso ter diarreia, tá? Sempre que o paciente mencionar que tem diarreia, quantificar o número de evacuações, é 1 por dia, 2 vezes, 3 vezes, para a gente ver a intensidade da diarreia. Se tem gordura nas fezes, que é a famosa esteatorreia. Professora, como é que eu vou saber se o paciente tem esteatorreia? Esteatorreia, a gente costuma observar nos pacientes que têm insuficiência pancreática. Pacientes que têm insuficiência pancreática, eles têm uma diminuição da produção da enzima pancrease, né? E aí eles têm uma dificuldade da absorção de gordura. Então ele vai dizer para vocês que quando ele come gordura, ele tem diarreia e as fezes ficam boiando, né? Que a presença de gordura nas fezes, as fezes boiam, tá? Por conta da gordura. Se tem distensão abdominal, flatulência. Flatulência também é como a gente vai observar os pacientes que têm intolerância à lactose, que comem produtos com base láctea, vão ter diarreia associada à ingestão de alimentos lácteos e produção de gases. Então, o famoso PUM é flatulência. Então, o paciente está eliminando flatos, que é o PUM, né? Que chama o termo técnico, é flatulência, flatos. Então, se o paciente tem uma intolerância alimentar, ele pode desenvolver uma flatulência exacerbada. Ainda no cólon reto, checar se tem constipação. Todo paciente idoso, acima dos 50 anos, que tenha um quadro de perda de peso e uma alteração recente do hábito intestinal, ou diarreia, ou constipação, temos que pensar em neoplasia do intestino. Hoje em dia, a gente já recomenda de rotina todo mundo fazer o rastreamento a partir dos 45 anos, tá? Mas se vocês atenderem um paciente que ele está tendo perda de peso, alteração do hábito intestinal, ou diarreia ou constipação, lembrar de investigar a neoplasia do intestino. Sangramento digestivo também não é uma coisa normal.
pode ser sangramento nas evacuações, pode ser desde uma coisa simples, uma doença orificial, tá? Uma hemorroida, até um quadro mais grave, como um tumor ou uma doença inflamatória intestinal, certo? Fígado e vias biliares. Quando a gente tem alguma patologia nos fígados e nas vias biliares, eu vou ter dor no hipocôndrio direito e icterícia, que é aquele olho amarelado que eu mostrei para vocês, tá? Lesões do pâncreas também vão cursar com dor. O pâncreas, vocês lembram lá da anatomia que ele é um órgão retroperitoneal. Então, quando eu tenho uma pancreatite ou tumor no pâncreas, a sintomatologia principal é uma dor no andar superior do abdômen, é uma dor em barra, geralmente, pode irradiar para o dorso. Então, se vocês pegarem um paciente com perda de peso, com dor em andar superior do abdômen, com irradiação para o dorso, pensar no tumor de pâncreas. E se tiver icterícia associada, também, tá? Nos quadros, é comum paciente que bebe muito, nos pacientes que têm uma ingestão alcoólica exacerbada, eles desenvolveram um quadro de pancreatite crônica. O pâncreas vai sendo destruído pelo álcool, e aí o paciente entra no quadro de insuficiência pancreática exócrina. Vocês lembram que a gente tem um pâncreas endócrino lá da anatomia? Se não lembrarem, pega o livro para revisar. A gente tem um pâncreas endócrino e o pâncreas exócrino. O endócrino é o que produz insulina para regular a produção, para regular o metabolismo da glicose. O glucagon, né, também participa da regulação da glicose. E a gente tem um pâncreas exócrino, que produz as enzimas que vão entrar na digestão das proteínas e das gorduras, a lipase, né, pancreática. Então, se eu tiver um quadro de insuficiência pancreática crônica, às vezes a manifestação vai ser diarreia, perda de peso e esteatorreia, porque o corpo não absorve a gordura do jeito que deveria absorver. E na pancreatite também o paciente pode ter dor no andar superior do abdômen, náuseas e vômitos, certo? Passando para o sistema geniturinário, isso tudo é do interrogatório complementar. Aqui a gente está se estendendo um pouco, porque eu estou detalhando sintoma por sintoma. Quando vocês forem fazer entrevista, que a gente for testar a anamnese com o paciente, a gente vai fazendo uma coisa mais dinâmica. Como é que está o xixi? Como é que está a urina? A barriga? Tem alguma dor na barriga? O cocô está normal? Teve algum sangramento? Senão a gente não consegue terminar o exame no tempo hábil que a gente tem que terminar. Sistema geniturinário, questionar como está a urina. A dor ao urinar, a gente descreve como disúria, tá? Às vezes o paciente vai entrar no pronto-socorro porque ele parou de fazer xixi, o rim parou, tá mal perfundido, é uma andúria, um quadro muito grave. Poliúria, a gente observa no paciente que está com diabetes descompensado, a hiperglicemia leva a um aumento, né? Ela puxa a água, o paciente, às vezes, antes de ser diagnosticado, ele vai dizer, doutor, eu estou perdendo peso e fazendo muito xixi, que é a poliúria, pensar em diabetes compensado. A urgência urinária, a gente observa nos pacientes com infecção do trato urinário baixo. Então, é comum em mulheres jovens, após relação sexual, ela vai dizer que tem vontade de fazer xixi, tem que ir logo para o banheiro, senão não consegue controlar, faz xixi na roupa, é a urgência urinária. E a polaciúria também a gente observa nos quadros de infecção urinária. O paciente vai várias vezes fazer xixi e tem a sensação de que não esvaziou completamente a bexiga. Tá? Questionar a cor da urina, a urina é para ser amarelinha clara. Se eu tiver um cálculo renal, eu posso ter hematura, que é aquela urina com sangue. E nos quadros mais graves, que acontece rabdomiólise, nos pacientes com politraumatizados, que tem esmagamento de membro, quando você tem o esmagamento do músculo, libera, né, acontece rabdomiólise e aumenta a liberação de mioglobina no sangue. Isso vai causar mioglobina, aquela urina escurecida, quase preta. Tá? Posso ter dor no flanco, quando eu tenho infecção pielonefrite. Se o rim para de funcionar, eu diminuo a diurese, vou ter um anúria e o paciente vai ter também manifestação edema generalizado, que a gente chama de anasar. E febre, se eu tiver uma infecção urinária, também é um outro sintoma. Ainda nos órgãos genitais masculinos, questionar também os pacientes idosos, acima de 70 anos, os pacientes têm um maior risco de desenvolver hipertrofia prostática e distúrbios miccionais, certo? Com menos frequência, a gente observa o priaprismo. O priaprismo, ele é patológico, acontece uma ereção sustentada e é comum em pacientes com anemia falciforme. Os pacientes com anemia falciforme, quando eles têm uma intercorrência infecciosa, infecção, existe existe hemólise das hemácias e elas obstruem os vasos penianos e acontece essa ereção sustentada, é um distúrbio. Hemospermia pós-trauma, quando eu tenho sangue após a ejaculação. Nas doenças sexualmente transmissíveis, que infelizmente a gente ainda observa muito no nosso meio, sífilis, gonorreia, o homem vai manifestar corrimento uretral, tá?
E questionar no idoso, o paciente se tem diminuição da libido, se tem impotência, ejaculação precoce. Por exemplo, a gente que faz tratamento de câncer de próstata, um dos tratamentos do câncer de próstata é o uso de gozerelina, que é o análogo do GnRH. E um dos sintomas que dá no homem é impotência e diminuição da libido. A gente tanto tem que explicar para o paciente, antes dele optar pelo tratamento, que vai acontecer esse efeito colateral, e questionar, porque às vezes é um motivo, quando o homem desenvolve impotência, diminuição da libido, pode vir junto com um quadro depressivo. Então, na consulta, a gente tem que questionar, saber como que tá, para até direcionar o tratamento e tentar minimizar esses efeitos colaterais. Mulher jovem, sempre perguntar como é que está o ciclo menstrual. Toda vez antes de pedir algum exame radiológico, que tem risco de radiação, de prejudicar o feto, ver se a mulher está em idade fértil, se a mulher está com a menstruação atrasada, tá? Se tiver, fazer um teste antes de fazer um exame radiológico. Nunca colocar uma mulher jovem para fazer um exame radiológico se tiver alguma dúvida de gravidez, tá? Se está com fluxo menstrual aumentado, se tem corrimento vaginal e como estão os sintomas da menopausa, certo? Ainda no sistema imunifopoético, quando a gente tem um quadro de anemia, se eu tiver uma leucemia, que o paciente vai ter anemia, às vezes a única manifestação clínica será uma astenia. Se o paciente tiver uma leucemia, pode ter anemia e pode ter também queda das plaquetas. E aí a sintomatologia será aparecimento de pequenas hemorragias na pele. São as petecas, tinhos avermelhados, quando as plaquetas estão baixas, algum ganho, febre, se tem dor abdominal, porque quando eu tenho, dependendo, algumas leucemias mieloide crônicas, a manifestação pode ser dor abdominal, por hepatosplenomegalia, existe uma infiltração das células neoplásicas no baço e no fígado, e às vezes a única manifestação é hepatosplenomegalia e dor abdominal. E icterícia nos quadros de hemólise, certo? Em relação ao sistema endócrino, checar sempre como andam os sintomas relacionados à tireoide e na hipófise. A gente vê com menos frequência alterações do desenvolvimento físico, nanismo, aquelas pessoas que têm uma altura final abaixo de 40, o gigantismo, esses pacientes com altura acima de 2 metros, e a acromegalia, são distúrbios patológicos. Na criança, a gente, na consulta do pediatra, checa como que está o desenvolvimento sexual, se tem algum sintoma de puberdade precoce tardia, se tem galactorreia nas mulheres, que é a secreção de leite, que também é anormal, quando eu tenho algum distúrbio da hipófise. E na tireoide, vê região cervical, tem alguma nodulação, tem alguma rouquidão. No caso do hipertireoidismo, o paciente vai ter uma hipersensibilidade ao calor, sudorese, perda de peso, tremores de extremidades, a isoftalmia. No caso do hipotireoidismo, ele vai ter uma intolerância ao frio, vai ter um maior ganho de peso, constipação, sonolência, pele seca e a língua aumentada de tamanho, tá? Em relação ao metabolismo, estruturas ósseas, checar como é que andam as articulações, se tem dor articular, se tem deformidade óssea, se tem crepitação ao se movimentar, se tem algum sintoma sistêmico se na articulação tem algum sintoma sugestivo, processo inflamatório, se tem hiperemia, se tem calor, se tem rubor, tá? Questionar como é que o paciente consegue andar, ele tem claudicação de membros, como é que é a claudicação de membros? Ele vai dizer que vai caminhar, é comum em pacientes que têm estenose canal vertebral, ele vai dizer que vai caminhar e para por ter dor, por compressão nervosa, certo? Checar se tem palidez cutânea mucosa, se tem hiperemia. Vou mostrar uma foto para vocês do fenômeno de Raynaud, já no próximo slide. Checar como é que está a pele. Tem alterações tróficas na pele, está hiperpigmentada, tem celulite, tem eczema, tem ulcerações. Essas 3 fotos que eu estou mostrando para vocês, na primeira, da esquerda, as 2 mãos, a gente vê o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud acontece um vasoespasmo na circulação periférica dos dedos. É comum em pacientes que têm lúpus, esclerose sistêmica, quando expostas ao frio, existe um vasoespasmo, a mão fica inicialmente pálida, depois vai ter um momento de cianose, depois vai ter uma hiperemia reacional. A gente vê nos dedinhos os 3 momentos, uma com hiperemia reacional, o outro com cianose e outra palidez cutânea mucosa. Isso é um fenômeno de Raynaud, tá? Mulher jovem com Raynaud, pensar em lúpus eritematoso sistêmico. Na foto da direita, acima, a gente vê uma pele delimitada ali, uma hiperemia de toda a região da panturrilha. Ali, se você pegar, vai estar quente. Você compara uma perna com a outra, bota a mão para ver se está mais quente. É um quadro típico de celulite. E nessa foto de baixo, vocês estão vendo uma úlcera. E além disso, isso é uma perna típica de um paciente
vasculopata. Geralmente é indivíduo diabético, tabagista, hipertenso mal controlado, dislipidêmico. Se vocês observarem a pele, é aquela pele que parece pele de quem já morreu, assim, ela tá hiperpigmentada, tem rarefação de pelos, porque como não chega sangue, os pelos caem, fica com essas... e necrosa, abre uma ferida que não cicatriza, tá? Isso é uma úlcera vascular, gravíssimo, com risco de amputação de membros, certo? Só para a gente finalizar, lembrar do sistema nervoso, ver como é que está a consciência, se tem histórico de convulsão, crise convulsiva, se tem ambliopia, se tem diplopia, está tendo visão dupla. A maurose é quando eu não enxergo de um lado, ambliopia eu não consigo interpretar a imagem que eu estou vendo, tem uma perda do campo visual. Se eu tenho diminuição da acuidade auditiva, se eu estou ouvindo zumbido, observa a marcha, se a marcha está normal, se a marcha está anormal. Eu vou postar para vocês na plataforma uns videozinhos de distúrbio de marcha, que fica mais fácil para vocês observarem. Se tem alteração de sensibilidade, parestesia, quando eu sinto só pinicando, estou com a parestesia no braço, eu sinto umas agulhadas no braço. Paralisia, quando eu não mexo o braço, e anestesia, quando eu não sinto nada. E como é que tá o sono, tá? A gente já sabe hoje que o distúrbio do sono é comum na nossa população e o sono irregular, ele tá mais associado com risco de demência, ansiedade, depressão, então a gente tem que tratar os distúrbios do sono e fazer uma avaliação psíquica sucinta, né? Geral, a gente tem que ser capaz de, na consulta, identificar se aquele paciente tá atento, se a memória tá boa, se ele tá com a vontade preservada, se ele está com a afetividade preservada. Eu tenho que identificar se ele não está deprimido, se ele não está ansioso, se ele não está tendo algum sintoma psicótico, tá? Identificar isso na consulta e, se necessário, tratar quando indicado, certo? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Depois vocês dão uma olhadinha na plataforma, vou postar alguns artigos e alguns vídeos para vocês